Olá, meu nome é Juan Adolfo Branco, falo o nome do IPEP, IPEPP, Instituto de Pesquisa em Psicanálise e Psicopatologia de Brasília. Eu venho aqui falar sobre o tema Darwin e Freud, instintos e pulsões. Então, atualmente a gente vê as pessoas falando muito, não é só atualmente, desde tempos, sobre Freud e Darwin de um modo bastante deturpado. E existe uma tendência a desqualificar certos valores que são extremamente caros à nossa civilização, fazendo leituras indevidas do que Freud e Darwin nos trouxeram. Vou colocar alguns pontos. Primeiro essa deturpação na leitura da obra de Darwin. Darwin em nenhum momento apresentou uma tese fechada sobre o tema da evolução das espécies. O que ele fez foram pesquisas, sim, para estabelecer hipóteses sobre o desenvolvimento dos seres vivos, a origem e o desenvolvimento dos seres vivos. Tá? E, nesse sentido, ele aprofunda, né, pesquisas tanto no ambiente doméstico como buscando evidências no ambiente silvestre, seja da vida vegetal, seja da vida animal. Então é muito interessante você ver na obra do Darwin o que ele faz, né, interessado nas variações de pombos, de cães, de gatos, outras espécies, e também dentro da botânica e as gramíneas, etc. e tal. O que ele está querendo mostrar? É que os seres vivos, eles só conseguem prevalecer se adaptam de modo a conquistar espaços e sobreviver dentro desses espaços ante a presença de outros seres vivos, tá certo? Ou da ausência de seres vivos. Então, toda a vida teria que encontrar um modo de sobreviver. Então, toda a vida teria como propósito continuar vivendo. E para isso, ela precisa se espalhar. E ela precisa tomar conta de espaços. Porque também o número, a quantidade, protege o conjunto. Bom, mas em nenhum momento ele chega e diz que o ser humano seria herdeiro de um tipo de símio, por exemplo. Não. Ele diz que todos os seres vivos passam por processos desse tipo. Ele também diz que, na opinião dele, na origem existiriam poucos tipos de vida. E todas as vidas teriam se desenvolvido a partir desses poucos tipos. Antes desses primeiros tipos, ele mantém silêncio, porque ele não consegue chegar ali, até porque seriam pesquisas que envolveriam camadas e mais camadas do que existe na Terra e que a gente não tem acesso. Ou seja, existe um espaço do nosso planeta que nenhum pesquisador acessa. E não dá para saber o que existia antes desses primeiros seres vivos que ele aponta. Darwin também, ele para no momento em que ele assume que terá que ter havido um espírito criador anterior a esses seres vivos que ele vai rastreando desse modo. Bom, então ele deixa claro que há um espírito criador que antecede. E deixa claro que todos os seres vivos evoluem desse modo. E muitos se extinguem, muitos se adaptam. E não se trata somente de um destruir o outro. Também acontece isso, mas se trata, acima de tudo, de continuar existindo. Daí que todo novo ser que nasce, ele vem com alterações em relação à geração anterior. E essas alterações, às vezes, são benéficas, às vezes são prejudiciais à prevalência. Quando elas são prejudiciais, as características desse tipo tendem a desaparecer, porque elas não conseguem progredir. E aquelas que são úteis tendem a prevalecer, até porque
aqueles que continuam e que melhor sobrevivem se reproduzem mais. Então, a tendência vai ser sempre essa. Então, isso é Darwin. Darwin fala do que é visível, os seres vivos. Ele não fala de espiritualidade. Ele não fala da origem que antecede os seres vivos que existem. Ele fica omisso. E ele também não diz que o homem descende de símios. Mas ele aponta tudo que é ser vivo que ele consegue detectar. E mostra o quanto nós, seres humanos, contribuímos para a seleção das espécies. Quando nós selecionamos raças de cães, de pombos, de gatos, nós intervimos nisso. Eu digo mais, nós até entre nós, porque nós nos acasalamos considerando critérios estéticos que têm a ver com a gente. Então, isso é Darwin. Vamos falar de Freud. Freud é atacado tremendamente, não só por falar de sexualidade, coisa que hoje em dia sexualidade domina, e ele já fala dessas questões da sexualidade há mais de 100 anos. Né? A questão das perversões que ele aponta naquela época, nos seus ensaios sobre a teoria da sexualidade, está tudo evidente hoje. Seu debate sobre o homossexualismo e por aí afora. As questões do Édipo, tudo isso está. Mas Freud é atacado por aqueles conservadores que veem nele um inimigo da religião, tá? E é defendido por aqueles progressistas, marxistas, socialistas, como encontrando nele uma base para contestar o conservadorismo. Então eu quero fazer aqui alguns aportes. Primeiro, que a psicanálise ela é tremendamente conservadora na medida em que ela é uma teoria dos instintos. E os instintos são biológicos. Então eles têm tendo uma base biológica, são extremamente conservadores, porque o instinto se repete. Então a psicanálise tem uma boa parte que é conservadora. Porém, Freud introduz o aspecto cultural através da pulsão e aí nos mostra que a pulsão é uma evolução do instinto, mas uma evolução até onde o ponto que o instinto suporta e que o psiquismo consegue se adaptar. Então, nesse sentido, a psicanálise é conservadora e também tem um lado de evolução. Então, isso não coloca a psicanálise num ponto de uma estabilidade dentro de um espectro que tem suas bases conservadoras e tem sua possibilidade de progressão. Outro aspecto importante é que Freud, ele fala muito, boas críticas, sobre a religião, como ela atua e sua função. Mas ele, em nenhum momento, ele diz, sou ateu. Não, ele não entra na questão disso. A religião, quando ele trata dela, inicialmente quando ele percebe que o totem representa o pai primitivo que foi assassinado na formação da cultura, e esse totem, então, coloca o pai no lugar divino, e não quer dizer nada a respeito do Criador do mundo, do universo. Não é isso que está ali. Está falando da religião. Não está falando da origem da vida. Portanto, assim como Darwin, ele não entra nessa seara. Agora, a crítica à religião é pertinente. Muitas religiões trazem dentro de si muita coisa negativa. E a gente vê o quanto a Igreja Católica hoje está tomada por espíritos extremamente do mal, negativos. É uma infelicidade isso. A Igreja Católica não merece isso, ela está tomada pela esquerda, né? Um outro ponto importante é que esta manipulação do pensamento freudiano, ela vem da dita psicanálise universitária. Ora, as universidades estão tomadas pela esquerda. O marxismo toma conta de lá. Então essa gente vai ler a psicanálise
a partir de um pensamento marxista. Mas o próprio Freud, em determinado momento de sua obra, ele nos diz claramente que tem dúvidas sobre as possibilidades desse regime da União Soviética trazer a felicidade. Ele faz crítica, ele não está embarcando nessa proposta do regime comunista lá nos anos 30, não, 20, 30, ele já percebia isso. Então vejam que há uma adulteração do pensamento psicanalítico, surgindo uma leitura freudo-marxista. Isso é absurdo. Até porque Freud tem um texto maravilhoso em que ele trata a questão de uma Weltanschauung na psicanálise, ou seja, uma visão de mundo. Ele deixa claro que a psicanálise não pode ter uma visão de mundo. Não pode, porque ela trabalha no âmbito do desejo e da repressão. Então, a questão da psicanálise é sempre como cada um lida com seu desejo e sua repressão, com seus instintos, suas pulsões, com seu superego, com suas questões edípicas e sua sexualidade, né? Então, há uma leitura que quer propor uma psicanálise que não estava no pensamento do fundador da psicanálise. É claro que, odiernamente, tem um monte de psicanalista esquerdista, tá? E acho que isso começou extremamente com Lacan, né? Então, há uma perda importante de uma psicanálise que não pretendia ter uma visão de mundo. Eu me coloco nesse lado, uma psicanálise sem uma visão de mundo, e sim trabalhando a questão do desejo e da repressão. Outra coisa é querer usar o pensamento freudiano para justificar, eventualmente, o feminismo, ideologia de gênero. Não há como a psicanálise entrar em âmbito de ideologia de gênero. A questão, se surgir alguém que esteja patologizado suficientemente para confundir seu gênero, nós poderemos atender e trabalhar suas angústias. Mas nunca algo ideológico. Sempre um ideal de cada um, que pode ser uma ilusão, que precisa ser trabalhada, porque está por aí pelo mundo querendo ser o que não se é. Isto já está no âmbito das patologias. Assim como o feminismo, que extrapola certas possibilidades, necessidades, desejos e requerimentos da vida social, acaba trazendo transtorno. E nós receberemos essas pessoas que acabam perturbadas por todo esse movimento. Então, eu queria trazer mais ou menos isso. Darwin precisa ser defendido. Foi um grande pensador. Precisa se saber lê-lo. Ler com atenção, não ler com preconceito. Freud é a mesma coisa. E vamos combinar, essa coisa de querer transformar tudo em marxismo só deturpa o conhecimento, né? A psicanálise não é marxista. Ela não tem a visão de mundo. Tá? E o materialismo não é algo que precise, é algo que esteja sendo defendido por pensamentos como de Darwin e de Freud. Não. Eles discutem o que é visível, as evidências. Darwin e Freud trabalham em cima do visível, que são os registros que Darwin encontra sobre a evolução das espécies. Freud, os registros que ele tem de comportamento, de sensações, de sentimentos, que às vezes são inconscientes, mas são visíveis na clínica. Agora, o mundo invisível, o mundo espiritual, nenhum dos dois aborda.